Fala, piazada, sejam bem-vindos para mais um episódio do Melhor Volta, o 12º episódio final dessa primeira temporada. E, como todo começo de episódio, eu começo agradecendo aos meus patrocinadores e hoje eu vou começar de novo com a LEDdel Iluminação, 32 anos de soluções inteligentes em iluminação. Toda a linha LED comercial e industrial para resolver o seu projeto. Você vai entrar em contato lá com o Renatinho através do Instagram dele e vai passar para ele seu projeto e ele tem o maior prazer em solucionar para vocês. Outro patrocinador nosso, importantíssimo nessa primeira temporada, Digicast, esse estúdio sensacional que a gente grava o nosso podcast. Então, se você tem uma ideia, se você tem um podcast na cabeça, traz para cá, coloca no papel que o Thiagão vai ajudar você a resolver e colocar em prática o seu podcast. E a DigiWin, nossa agência de marketing que cuida de todas as redes sociais do Melhor Volta. Dito isso, feito aquilo, vinhetinha, Thiagão, e vamos começar. Vamos começar? Melhor Volta, 12º episódio dessa primeira temporada. E hoje eu tenho a honra, tenho o prazer de receber uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci no automobilismo. E através de um outro grande amigo. Se vocês olharem lá no primeiro episódio, aliás, no episódio 0 do Melhor Volta, vocês vão ver a entrevista com o Dave Cris, de Cristo. E ele fala assim, você tem que trazer no Melhor Volta o senhor poeira na veia, Francis Trenepol. Eu falei, eu vou tentar agendar com o cara. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Francis, seja muito bem-vindo ao Melhor Volta. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, agradeço o teu carinho, tuas palavras e sinto-me lisonjeado e honrado em fechar essa primeira temporada. Deixa eu te falar que a primeira vez que eu tive assim, eu comecei a acompanhar o teu trabalho pelas redes sociais, através até de acompanhar o trabalho do Dave, né? E daqui a pouquinho a gente vai ter uma surpresa. Mas quando o Dave veio para cá e foi entrevistado, ele falou assim, cara, você tem que trazer o Francis para cá, o cara vai ter uma enciclopédia do automobilismo na Terra, e da velocidade na Terra. E, não, o cara é uma Barça da velocidade na Terra. E eu falei, vou convidar. E aí, acho que umas 2, 3 semanas depois, deu sorte de a gente se encontrar lá em Londrina, né? Pessoalmente, a gente conversou, e depois em São Bento, e aí a gente vê que realmente aquilo que o David não mente. O David tem toda a razão. Primeiro que é um cara, assim, você é um cara fantástico e conhece muito de velocidade na Terra. Obrigado pelo carinho. Né? Então, já para a gente poder começar esse bate-papo, como é que, primeiro assim, como é que começa a tua paixão pela velocidade, pelo automobilismo e, assim, especificamente pela velocidade na Terra? Eu sei que a maior parte da tua vida é dedicada à velocidade na Terra. Então, vamos lá, mais de 40 anos já, desde a primeira vez que eu pisei no autódromo, 26 de fevereiro de 84, inauguração do Autódromo de São Carlos, em Santa Catarina, no oeste do estado. Foi um evento na cidade, né? Eu, desde pequeno, sempre gostei, brinquei, carrinho, caminhão, qualquer barulho passava, um Fusca com escapamento estourado, aquilo já me deixava louco, o barulho do carro. Sempre, o som do motor sempre mexeu comigo. E aí, na inauguração do Autódromo de São Carlos, eu lembro que eu estava com a minha mãe, entrei no autódromo, mãozinha dada com ela, e existia um tapume na primeira curva, porque o autódromo ficava muito próximo da BR, coisa de talvez nem 50 metros. E o pessoal parava em cima da pista da BR para assistir corrida. Aí foi colocado aquilo para parar essa confusão. E assim que eu entrei, que efetivamente eu vi a pista, eu estava de frente para a reta de largada e entrando na reta de largada, o Fusca da Kobach, pilotado pelo João Carlos Boaventura, e a Brasília da Monplaque, pelo Toro Graneman. E, cara, quando eu vi aqueles dois carros de lado, e aquele som, toda aquela
aquele ar de... Aquilo mexeu comigo e na hora eu falei para minha mãe, quando eu crescer eu vou correr de Fusca. E eu queria que fosse uma réplica do Fusca da Kolbach, que na época tinha dois. Era o do João Carlos Boaventura, que era o 77, e o Orlando Vollmann, que era o 7, o Padilha. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, só que na época, nesse fevereiro de 84, eu estava prestes a completar 4 anos. E quando eu cheguei na idade de poder correr de carro, pensar em correr de carro, primeiro que eu não tinha grana, e segundo que naquela época os Fuscas já não existiam mais nas pistas de terra. Para não dizer que não existiam, estou falando de Santa Catarina, ele era aquele carrinho jogado no fundo da oficina que servia para um piloto novo começar. O cara ia lá, fazia 1, 2 provinhas de Fusca e aí, a partir dali partia pro Gol, pro Voyage, ainda pro tinha Chevette. a segunda opção, geralmente era Voyage ou Passat. O Gol quadrado já era para quem estava um pouquinho melhor na foto. E a maioria dos Fuscas que andava naquela época na terra acabou indo para arrancada, porque eles já tinham Santo Antônio, já tinha toda a estrutura, e os Fuscas sumiram. E aí, vou dar um pulo no tempo agora, alimentando sempre esse sonho. Lá por 2007, 2008, não me recordo o exato ano, eu fui a trabalho a São Paulo e naquele final de semana tinha corrida em Interlagos. Então eu juntei o útil ao agradável. Cheguei lá em Interlagos, dou de cara com a Classic andando. Cara, eu fiquei louco com aquilo. Eu voltei no tempo. Fusca, Brasília, Voyage, Passat, tinha o DKV. Nossa, cara, eu fiquei louco. Aí voltei para Santa Catarina. Na mesma semana já comecei a mexer os pauzinhos e vou fazer uma categoria de clássicos na terra. Fui na federação, na época o presidente era o Jairo, expliquei para ele a ideia e tal. Só que naquela época o catarinense estava muito forte. Tinha bateria de repescagem, sabe? Era uma loucura. O padrão era dar 90 a 100 carros para mais. Provas como São Bento e Lontras, que eram as duas, sempre foram as duas principais praças, teve uma prova, por exemplo, em Lontras, que deu mais de 140 inscritos. Foi um absurdo. E aí o Jairo falou, olha, no catarinense não tem a mínima condição de colocar, mas existia a Copa Santa Catarina, que era disputada só em Ascurra. Então a gente pode tentar botar lá. Só que como ficou tudo muito em cima do laço, a primeira etapa da Copa Santa Catarina a gente acabou não participando, a TCC, e iniciamos na segunda. E aí a partir disso eu pude realizar o sonho de correr de Fusca. Não na etapa inaugural, porque ele não estava pronto. Eu acabei pegando um Voyage emprestado com o motor alugado do Marquinhos lá da MP e participei dessa prova. E aí, a partir da segunda etapa, sim, aí eu estreiei o meu pinico atômico, que eu andei em 2010, 11 e 12. Então, tem esse link do que é hoje a TCC, que nasceu do sonho de correr de Fusca. Eu sou apaixonado por Fusca. Já andei na TCC de Voyage, de Passat, agora estou com Gol, mas o sonho, hoje, se alguém fizesse uma proposta de fazer um brick no Gol pelo Fusca, eu topava na hora. Eu quero ainda um dia voltar para o Fusca, mas é uma coisa que talvez vai ficar para um futuro, sei lá. A TCC ela é turismo... Turismo clássico catarinense. Clássico catarinense. Até por causa de datas e por causa de talvez até de autódromos, tem a diferença com a CCA, né? Isso, na verdade, assim, a TCC, por mais que existisse na época a Copa Santa Catarina, ela sempre foi uma categoria independente. Ela, no primeiro momento, andou junto com a Copa, depois intercalou provas entre a Copa e o catarinense. Algumas vezes seguiu seguidas etapas do catarinense, 2, 3. A gente já fez prova fora, a gente faz prova festiva junto com o campeonato, e desde esse ano se tornou um evento um pouquinho maior, que aí passou a se chamar TCC Race Festival, que tem mais categorias. A TCC continua, mas agora ela está dentro desse evento. Então a gente tem a Super TCC, que é uma categoria para carros de segunda geração, né? Gol Bola, Clio, Celta, Corsa, esses carros que já não são mais aqueles quadrados, né, que enquadram na TCC. E também gaiola e autocross. Na TCC pode correr, por exemplo, se eu fosse montar um carro hoje, eu acompanhei lá em São Bento, mas se eu fosse montar para TCC, quais carros eu posso montar?
Hoje, para TCC, são carros fabricados, a linha de corte é 93, 1993, porque a partir de 94 já saiu o Gol Bola. Mas, por exemplo, o Voyage antigo, quadrado, foi fabricado até 95. O que importa é o modelo do carro, né? Então, por mais que se tenha carros, o próprio Gol quadrado tem 94, a linha de corte é 93 pelo modelo. Então, hoje na TCC enquadra o Gol quadrado, Voyage, Passat, Fusca, Brasília, Chevette tem bastante. A gente já teve Uno, 147, nós tivemos um Apollo, se eu botar Escort, o Uno com a escada em cima... Aí é voador. Não, aí não perde para ninguém daí. Aí é voador. Então, assim, nós já tivemos as 4 principais montadoras do Brasil, né? Ford, GM, Fiat e Volkswagen, tendo seus carros representados dentro da TCC. É muito bacana o evento, eu gosto, assim, eu fui para lá porque acho que fazia uns 40 anos que eu não ia para São Bento. Caramba! Eu acompanhei Velocidade da Terra e eu comecei acompanhando no Paraná, né? Meus tios tinham um carro, só que corria o Paranaense, então tinha Opala, tinha Passat, Fusca, depois Passat, Dodge e Chevette do Marcas. E às vezes eles iam para Santa Catarina, porque às vezes não tinha calendário aqui no Paraná, ou ficava muito longa uma data da outra, eles corriam o catarinense. Existia ali uma pontuação numa espécie de interestadual. Existiu o próprio interestadual, mas também tinham provas que não eram pelo interestadual, que os paranaenses iam andar lá, só que naquela época tinha uma situação diferente com relação a carteiras. Uhum. Hoje, um piloto tem a carteira da CBA, faz através da federação estadual, mas a carteira é nacional. Naquela época, a carteira era regional. Então, por exemplo, pilotos com a carteira do Paraná não pontuavam em Santa Catarina e vice-versa, nas provas estaduais, né? Só no interestadual. E eu lembro que foi nessa época, assim, então, eu lembro de começar a acompanhar em 83, uma das provas foi em São Bento, e eu não sei se eu tô, assim, ou a minha memória tá falhando, mas a entrada da reta ela era um pouco mais à esquerda. São Bento mudou o traçado. Mudou, né? Ela ali onde aquela hoje... ferradura ia mais longe um pouquinho, não ia? Onde hoje tem aquela ferradura que entra na reta, ela, quando chegava ali em cima, ele continuava reto, passava por trás da onde hoje é a casa, a sede do clube, e aí hoje o caminho, o pessoal que anda em São Bento, quando sai do parque fechado, aquele caminho que a gente pega por trás dos boxes, ali era a pista. Então a pista entregava para a reta de largada praticamente na frente da torre de cronometragem. Um pouquinho para trás. Porque eu lembro assim, tenho na memória uma foto do xerife. Quem corria, meu tio era a empresa, e daí tinha o Opala, que era o patrocinador era o Vovô Juca, e quem pilotava era o Lauro de Borba. Sim. Né? O tio do Cidinho. Do Cid. E o Lauro, ele na cozinha industrial, no Vovô Juca, ele dirigia Kombi. E aí ele estava acostumado a todo piloto de Kombi, né, a andar assim. No puta merda. E tem uma foto, quero ver se meu tio ainda tem, eu quero trazer essa foto. Foto tirada pelo xerife, acho que no começo da reta, e o Opala tá de lado, e o Lauro tá segurando no Santo Antônio. Estão fazendo a entrada da reta de lado com o Opala. Caraca. É uma foto, assim, que ela é icônica. Porque, assim, ou ele queria mostrar o patrocinador, né? Porque ele virou o Opala de lado, pose né? Pra foto. Fez pose pra foto, exatamente. Mas eu tinha 7 para 8 anos nessa época. E marca, né? Então, você veja, 40 anos de memória. E quando eu voltei lá, então eu estava falando, quando eu voltei para São Bento, aquela atmosfera de ver arquibancada, o pessoal ali no arame farpado, barraca, pessoal com motorhome, com trailer, acampado, fazendo churrasco, pessoal nas curvas ali onde tem as disputas, né, onde o carro sai mais de lado. Aquilo me remeteu àquele momento nostálgico. Então, talvez aquilo que você viu aquela vez, né, quando você era menino, e de lembrar lá do patrocínio da Kolbach, e lembrar
do patrocínio da Bonplac. Então foi a época que eu vi o Beto Pruner andando nas pistas do Paraná e de Santa Catarina. É uma memória afetiva que eu tenho até hoje. Por isso a minha paixão, essa minha loucura e conversando com alguns, para eu poder andar na terra. Porque isso está dentro de mim há muito tempo. É um sonho muito antigo. Né? Eu tive agora em Mafra, quando falaram assim, ó, para ajudar a secar a pista, dá para entrar com o carro para ajudar. Mas eu não tive nem dúvida. Coloquei convidei o João, o marchador, e o Gabriel, o Coizinho. Falei, entra aí, vamos andar na pista. Cara. Mas não foi o Coizinho pilotando. Não fui eu. Ainda fui bem. Fui eu. Não, o Coizinho não tem jeito. O Coizinho toca demais. Aí meu carro não aguenta. Não, o homem é fera. E hoje você, assim, a gente sabe que você tem um histórico muito grande dentro da velocidade na Terra. Mas hoje você trabalha hoje no automobilismo nacional, né, com categorias nacionais. Como é que hoje se divide a agenda do Francis? Porque até para isso foi difícil trazer aqui, para coincidir agendas aí. Pois é, foi a vez primeira que a gente falou sobre essa vinda aqui, coincidiu justamente com uma sequência de eventos que tinha. Hoje eu faço os comentários do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, desde 2022, e desde o ano passado no MBR, no Marcas Brasil Racing. Então, eventualmente outros eventos também, né? A gente fez, eu e o David Cris, em 2022, o Campeonato Catarinense. Foi a primeira vez que o Catarinense teve o ano inteiro transmitido. Então, aquilo ali para a gente foi um marco, foi bem legal. E, assim, querendo ou não, acabou abrindo portas esse meu envolvimento. E eu acho que não necessariamente assim, eu vejo que não é obrigatório um comentarista, um comissário, um diretor de prova ter sido piloto. Mas eu acho que em muitas situações faz uma diferença, sabe? Porque é uma outra leitura que tu tem. Tanto é que muita gente, a gente brinca, né? Os pilotos de alambrado. O cara tá lá agarrado no alambrado. Aquele ali é um barbeiro. Se eu tivesse ali dentro, eu ia fazer de outro jeito. E aí, em alguns casos, acaba que esse corneteiro do alambrado senta dentro de um carro de corrida. E olha, eu vou te dizer, não foi nenhum nem dois que eu já vi descer do carro branco e falar, meu, isso aqui é loucura. Então, é diferente estar lá dentro. E essa visão que a gente tem, muitas e muitas situações, te ajuda a entender uma situação para te comentar. Porque assim, eu tenho por hábito, quando eu estou comentando provas, eu não gosto muito de querer dar uma de mandinar. Sabe? Um dia até ouvi uma entrevista do Piquet falando do Galvão, que tenta adivinhar. Eu acho ruim isso. Mas tem algumas coisas que tu pensando com a cabeça do piloto, é aquilo ali que ele está pensando. E aí, algumas vezes, até tu não fala na transmissão, tu imagina, e depois tu vai lá no box, tu confirma, era aquilo ali mesmo. Então é bacana essa parte, te dá uma cancha um pouco maior, né? Você saber daquilo que a experiência que você vai adquirindo, e daí você vai comentar. Você vê algo que você entende o que está acontecendo, imagina aquele momento da prova. Você falou agora sobre a pessoa sair branca do carro, né? Eu estava acompanhando o final de semana passado a largada do Marcas, Marcas Turismo, lá em Mafra, dos 1.4, Marcas, né? Turismo. Marcas A e B e a estreantes. Uma reta longa, que é a de Mafra, e chega para uma freada forte e uma curva... Cotovelo. Ela não é bem um cotovelo, mas ela é apertada, né? Ela não tem uma área para você esparramar, né? E ali a entrada, teve um deles ali que... se ele tivesse, acho que acelerado um pouquinho mais, né? Ele arrastava um pouquinho mais, ele encurtou a curva, pegou no barranco do lado de dentro, ele quis corrigir, foi lá pro lado de fora, tocou e já virou. Então, assim, a Terra, apesar de ter esse lado de parecer mais tranquilo por causa da Terra e tal, ela permite muito menos erro do que no asfalto. Na verdade, fazendo um comparativo, ela não permite erro.
Porque a terra, justamente, tu não tem área de escape, é barranco. Qualquer erro ali vai te custar o carro, ou na melhor das hipóteses, várias posições. O asfalto, a grande vantagem, geralmente, né, a maioria dos autódromos tem boas áreas de escape. Tem alguns que, em alguma situação, é um pouco mais apertado. O Guaporé tem curvas que é meio ali no limite. Outras pistas também são assim, Londrina tem lugar que o muro é muito próximo. Mas, via de regra, o asfalto tem mais área de escape. E aí até tem muita gente que diz, no asfalto o cara não bate. Lendo engano, quando bate, bate com vontade. É que na terra é muito mais comum ter acidente. Só que aí o que acontece também? Na terra, pode ver que o pessoal é meio Highlander, né? O cara deu um capote num treino, no outro ele já está de volta na pista. Meio esgualepado. Desamassa um pouquinho só para poder entrar dentro de novo do carro e vai embora. É isso aí. O que eu vejo assim, e aí tomando conhecimento do professor Dave Chris, né? Porque ele falou assim, e eu lembro disso na primeira entrevista aqui, ele diz assim, o asfalto não muda, então você vai virando volta a volta, você vai... É um reloginho. Você vai melhorando na pista, e na terra a pista vai mudando. Né? E quando você tenta se acostumar uma volta, já mudou, porque já passou um monte de carro naquele trilho, e vai fazendo buraco, vai fazendo pump, geralmente vai mudando. Geralmente eu não gosto de dar razão para ele, mas nesse caso eu sou obrigado a dar. Porque assim, o caso do asfalto, principalmente se não tiver no meio da prova uma mudança de condição, exemplo, largou com seco e no meio da prova está chovendo, ou iniciou a prova com chuva e vai secando a pista, o piloto precisa ser um reloginho. Freia no mesmo lugar, dobra no mesmo lugar, acelera no mesmo lugar. Na terra, tu apenas sabe que a próxima curva é para a direita, a outra para a esquerda, e acabou por aí a conversa. Porque alguém pode ter lambido um barranco, jogou um monte de terra para dentro da pista, principalmente quando tem mais carros andando, 20 e poucos, até tu passar de novo por ali, já teve 20 e poucos que passaram, então o que antes era um facãozinho, já virou um facãozão na pista, é uma série de detalhes. Então, eu dou razão para o professor nessa parte. Dá razão? Dou. Então, já que você dá razão para o professor, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar espaço para ele. Ai. Dave, vem para cá. O cara tá se coçando ali, então vem para a mesa, vem para conversar com a gente. Irmãozão. Meu outro irmãozão. Enquanto o Thiagão vai dando um ajuste ali, enquanto o Dave Seja bem-vindo, meu chofer. Coloca o fone, eu queria compartilhar com vocês. Hoje é o 12º programa episódio dessa primeira temporada. E essa primeira temporada teve um episódio do número 0, né? Que foi a minha estreia como host, como entrevistador aqui. E eu precisava conversar com alguém que tivesse um pouco de tarimba, de conversar, de podcast, de entrevista, como narrador, como piloto. E na época eu não tinha um outro nome, senão o do Dave para participar. E eu considero, aquele dia eu expliquei, né, na entrevista, então quem não assistiu, assista o episódio 0, lá eu conto a história do Melhor Volta, do programa, né, do podcast, e eu considero o Dave o padrinho de coração do Melhor Volta, né? Eu considero ele, por ter participado, por ter dado start em mim para poder iniciar o projeto, e por ter ali iniciado essa minha trajetória como entrevistador. E eu acredito, sabe que às vezes eu me vejo entrevistando, parece que eu estou indo bem, né? Me dá essa impressão. E o Dave tem assim um papel para mim primordial, porque ele foi o meu primeiro entrevistado. Então, às vezes que eu ali me enroscava ali, ele me salvava na resposta, me salvava na pergunta, contextualizava. Então, eu queria agradecer, fechando esse ciclo da entrevista 0 para a entrevista número 13, né? Episódio 12, mas entrevista 13. Agradecer você, David, pessoalmente. E que bom que você está aqui na mesa, fechando com chave de ouro essa primeira temporada. Então, seja bem-vindo novamente à bancada do Melhor Volta. Imagina, que prazer. Eu acho que para mim você não tem que agradecer nada, bem pelo contrário. Eu falei isso, né, naquele episódio, que o automobilismo agradece. Mais um
lugar aqui onde a gente não imaginava que... Agora eu já me sinto até muito honrado de estar sentado aqui, né? Não, Depois não é qualquer um que senta aqui 2 vezes. Exato. Não, e principalmente depois de tantos que sentaram aqui, cada nome que sentou aqui, né? Então, eu fico lisonjeado, feliz, agradeço você por ter iniciado aqui junto. Não sei se sou digno das palavras que você falou, mas assim, eu acho que para mim o principal hoje aqui é que você está recebendo um cara que eu tenho um carinho muito mais que especial, que é unânime no meio automobilístico, é uma coisa muito difícil, né? Que é unânime. Você nunca vai ouvir alguém falar assim, o Francis, aquele... Não, esse daí você não vai ouvir. Que tem, eu te dou nomes. Não, você não vai ouvir. E certamente, se você ouvir alguém falar alguma coisa mal aqui, eu digo pra você sem medo de errar que é a pessoa que tem problema. Então, tipo assim, eu fico lisonjeado de ter vindo abrir aqui essa história e fechar essa primeira temporada aqui. Eu fico mais feliz ainda. Não tinha pretensão disso, porque afinal de contas, aqui, se você quiser fazer um dia inteiro, 2 dias inteiros de podcast, você pode fazer, que está em ótimas mãos. E é por isso que eu falei para você trazer ele aqui, porque as histórias dele sempre são sensacionais. É uma pena que a gente não more próximo fisicamente, né? Mas todos os dias, não falha um, eu e ele trocamos alguma palavrinha, né? Então isso é uma coisa assim que eu fico lisonjeado, fico feliz, na verdade, também. Não é também presunção minha falar isso, mas hoje, graças a Deus, ver ele trabalhando, continuando aquilo que a gente começou, de certa forma, junto também lá, né, com o próprio Catarinense, que nem ele falou que a gente que começou essa história de fazer uma temporada inteira ao vivo, isso me traz muito orgulho, me envaidece muito, né? E como eu disse, ver hoje o que o Francis está, né, fazendo, indo para outras categorias e tudo mais, e eu acho que é pouco. O Francis, ele merece tudo que vier de coisas boas para ele, o Francis merece. E eu vejo assim, eu vejo todo sonho, né, toda proposta que a gente se faz, né, para que as coisas aconteçam, ela tem, em determinado momento, fruto da nossa aplicação, as pessoas primeiro vão te ver, você vai ter visibilidade daquilo que você está fazendo. E as pessoas vão querer também essa autoridade ou esse know-how que você foi conquistando. Então, tanto o Francis quanto você foram, né, começaram com uma ideia ali e daqui a pouco alguém olha e fala, opa, vem para cá, vem fazer parte desse mundo aqui, você está lá na Turismo Nacional e envolvido ali com algumas coisas, aí tem o kart, né, que a gente já participou, foi lá de Aspone como é que é, de comentarista, né? Encontra lá em Londrina, em outros lugares, o Francis envolvido na organização, que é uma coisa pesada, uma coisa corrida, quase não dá, porque é muito BO para resolver o dia inteiro e resolve para que as coisas na televisão, a pessoa que liga lá na internet veja a coisa acontecendo no horário programado, para que a bateria saia no horário certo. E se não sair, se não sair no horário, se não... Na verdade, assim, essa parte até eu acho interessante a gente falar, porque assim, ó, nas transmissões tu vê muitas vezes comentários do tipo, pô, tá atrasado, mas aí tu vai ver o atrasado é 5 minutos, é 10 minutos. Ou então assim, uma prova que eventualmente por algum motivo, sei lá, não tem a transmissão. Pô, isso aí é uma vergonha não ter transmissão. Cara, quando eu iniciei nesse negócio lá atrás, a informação, às vezes, tu ia saber o resultado de uma corrida 15 dias depois, pelo jornal do Palestra e do Seu Osiris. Tu tinha que esperar 15 dias. Ou tu ia na prova e assistia em loco, ou tu esperava 15 dias. Ou escutava de alguém que foi na prova. O que não era muito comum, porque assim, era um mundinho que basicamente as pessoas envolvidas mesmo, equipe, preparador, piloto, ia. Era muito difícil alguém sair e fazer 300, 400 quilômetros para assistir, né? Então, assim, eu acho que até talvez seja um pouco mal dessa nova geração, é tudo muito instantâneo, né? Imediato e não tem conversa. Nossa, a gente comeu pedra lá atrás para conseguir ter as coisas. E aí eles querem tudo assim, e não é fácil, essa parte, tanto da organização quanto da transmissão, são tantas pessoas envolvidas, e por mais que todo mundo esteja dando o seu 110%, algumas coisas fogem do controle. Não, e assim,
você tem coisas que são, às vezes, absolutamente, como você falou assim, fora de controle. Vai sair lá para um treino, né? Tá programado, tem 15 minutos. Aí o primeiro, o segundo carro sai lá, dá uma volta e tem uma quebra. E fica num ponto da pista que é perigoso para os outros. Exato. Ou Então, lava a pista de óleo. E aí, assim, tem que fazer o quê? Tem que parar tudo, chama todo mundo pro box, tira aquele carro para evitar um acidente, vê a condição da pista. E aí 5, 10, 15 minutos, atrasa o outro, que atrasa o outro. Mas isso, quem tá lá envolvido, acaba não ligando. Mas quem tá em casa, querendo assistir no horário, né? Programar, eu queria assistir antes de ir no mercado. Não vai dar, meu amigo. E outra coisa não é assim. Rola muito assim, às vezes. Eu acho que... E tem situações que não é eu acho, é o que está no papel. Sim. Eu acho um absurdo a nossa lei brasileira prever que aquela moça que mandou matar o pai e a mãe possa sair da cadeia no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Só que isso está escrito na lei. Então, se eu sou advogado dela, eu vou pedir para que ela vá para casa. Então, é a mesma coisa a regra do automobilismo. Eu posso não concordar que seja de tal forma, mas se está escrito, a minha opinião não vale nada. É daquela maneira que tem que ser. E as pessoas, muitas vezes, até durante uma transmissão, por exemplo, tu vê discussão no chat, eu procuro até não acompanhar muito por estar prestando atenção em outros detalhes, mas na semana seguinte tu vai assistir aquela prova, e não estou nem falando de prova, às vezes que eu estou trabalhando, uma outra prova qualquer que eu assisto durante a semana, aí tá lá 2, 3, eu acho que isso, eu acho que aquilo, e o que eles acham não vale nada, porque o papel está dizendo que é outra coisa. Então... é bem complicado esses comissários de internet, da mesma forma que tem os pilotos de alambrado, que aí, né, põe a bunda lá, sai de casa. Ao invés de estar lá corneteando, monta um carro, vai para a pista. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que podem acontecer, e a gente sabe que pode acontecer num treino, numa corrida, semana passada, tive a oportunidade de entrevistar o Peixoto e a Mica, né, o Peixoto da Gold Classic, né? Corre de Opala. Já desde das antigas. Muito, assim, tem uma história longa dentro do automobilismo, e a filha dele está começando agora. E andando em Londrina, e estava andando muito bem. Na subida da reta, simplesmente o carro começa a pegar fogo. Foi a bomba de combustível, né? Foi a bomba de combustível. Eles só não sabem como aconteceu, mas ela subindo a reta, o carro... Uf. Então tem a cena dela, do fogo, e ela está acelerando, está começando a tomada na entrada da reta, pega fogo, ela tem tempo de meio que puxar o carro para próximo do muro, bater o cinto e ela pula. Então tem uma cena, uma foto, e ela se joga, tem o áudio da câmera, os carros estão passando na reta. Então assim, mas ela, né, tinha que sair do carro. É instintivo. Instintivo. Ela sai do carro e rola. Porque o capacete desequilibrado ali e tal, e daí ela levanta, né? Então tem uma foto onde ela tá batendo, tem fogo no macacão. Então, assim, é uma coisa tão absurda, faz parte do automobilismo, a gente comentou isso lá no primeiro episódio. O automobilismo é um esporte de risco, né? A gente tem riscos que você pode prever e tem uma situação dessa que você não pode. Acontece, deu tudo bem, tá tudo tranquilo, ela já tá louca para acelerar de novo, né? E que acelere muito, né? O esporte a motor é assim. Mas o esporte a motor é assim. Ontem eu publiquei, eu acabei postando no meu stories ali, né? Tava com a minha filha vendo os vídeos ali, daqui a um pouco apareceu um vídeo do Rafael Ramos, o nome do piloto, Rafael com PH, de moto, em Interlagos. E daí, cara, minha filha olhou abismada, ela falou, pai do céu, eles estão deitando no chão. Meu Deus, ela se impressionou. E cara, eu assisti aquilo lá, assim, babando no celular, porque a forma que ele vinha fazer, ele colocou a câmera dentro do capacete, uma coisa linda de assistir. E tem gente que levanta a bandeira de, sabe, uns pseudo-pilotos aí, sei lá, uma turminha aí do automobilismo, que levanta uma bandeira de isso é um crime, corrida de moto em Interlagos, isso já devia ter sido proibido, nós estamos em 2024, eu olho pro cara e dá uma vontade de dizer assim, migão,
Vai assistir uma corrida de rally pra você ver o que que é. Assiste uma corrida de rally. Cara, isso daí é esporte a motor, meu amigo. A vontade que eu tenho é de falar bem assim, isso é esporte de macho. Mas não é, porque tem a mica, porque no motociclismo tem um monte de mulher que corre lá, a Suzana, como é que é o nome dela? Carvalho. Uma das melhores, ela era a mais eclética que eu conheço, que pilotou moto, pilota moto terra, asfalto, tudo que é jeito. Teve ela, Danusa Palhares, Maria Cristina Rosito, a gente teve um monte Mas a de Danusa mulheres. especificamente, porque ela andou muito de moto e anda muito de moto. A Suzane. Desculpa, a Suzana. A Danusa andou de marcas, brasileira de marcas. Mas a Suzane Carvalho, professora de escola de pilotagem, tanto de moto quanto de carro. Se eu não me engano, foi a primeira piloto campeã de Fórmula 3. Isso. Cara, então não é esporte de macho, que a gente tem essa brincadeira de falar isso, esporte é negócio de macho. Não, é esporte de quem se propõe a ir lá e fazer, e não critique quem faz. Falam pra eu e o Francis direto, vocês são doidos de andar na terra, vocês são malucos. Vocês são malucos. Cara... É só não andar. Meu amigo, é assim, ó, não critique a nossa opção. Exatamente, a gente adora, cara. E eu falei isso aqui naquele episódio. É o que move a gente a sair de casa, tanto pra assistir quanto tá envolvido ali. É o risco. Eu e o Francis, a gente até tava comentando hoje, conversando. Cara, o dia que acabar aquela ansiedade, porque você tá driblando o teu medo o tempo inteiro ali. Cara, o dia que acabar isso, que você achar que você tá dominando tudo, ou que isso daí já não tem mais sentido ali pra você de alguma forma, para. Porque, cara, o legal é você driblar isso daí, Francis. E outro detalhe, né? Eu tenho um monte de amigos que jogam futebol, essas peladinhas aí de meio de semana. Eu comecei no kart em 96, tive alguns períodos que eu fiquei parado, mas de 96 para cá já é um bom tempo. Eu nunca tive um machucado sério em corrida. Nunca. Esses meus amigos que são do futebol, que em tese comparar futebol com automobilismo, nossa, automobilismo é um risco altíssimo e futebol não, eles já se machucaram 1 milhão de vezes mais do que eu. Toda hora é tornozelo, é joelho, é ombro, é cotovelo, sabe? Todo arrebentado, às vezes até fratura. Eu, até hoje, não precisei de botar tala de gesso no meu corpo por causa do automobilismo. Você veja, vai até um pouquinho além, porque tirando o lado do risco de se machucar, eu falo muito pela paixão mesmo. Hoje eu estava assistindo agora, um pouquinho antes de vir para cá, semifinal do Brasil semifinal Brasil e Ucrânia. Ucrânia de futsal. Eu sou apaixonado, eu comecei no futsal, joguei muitos anos, meu sobrinho jogou. Eu sou apaixonado pelo futsal e o jogo frenético, assim, dinâmico assim, até o último segundo. Então, quem gosta do futsal, quem gosta daquele, é apaixonado, né? Vou dar um outro exemplo. O meu irmão é apaixonado por pescaria. Então, aquele cara que estuda, que compra equipamento, que vai nos lugares, então vai para a Amazônia, vai para experimentar tipos de pescaria diferente, pesca de arremesso, pesca não sei o quê. É um expert no assunto. Hobby, né? cara. É aquela paixão, assim, você vê assim, quando você senta para conversar com ele sobre lugar, sobre material, sobre equipamento, é uma paixão. Então, isso não tenta tirar do cara que tem paixão, cara. Assim, não dá. Eu acho que o detalhe principal eu, particularmente, fui 2, 3 vezes pescar com amigos, achei uma nhaca. É monótono, não gostei, não vou, não me convide mais. Mas eu não condeno quem gosta. E eu acho que, especificamente no automobilismo, e agora eu vou generalizar, eu acho que dá para quase que ser uma fala em nome de todos, a gente recebe muitas críticas, a começar por familiares, justamente isso, vocês são loucos, vocês estão indo lá se matar. Mas peraí, quantas pessoas morrem no automobilismo? Tu conta nos dedos por ano, somando todas as categorias do mundo. E em alguns desses acidentes ainda tem detalhes que ajudaram aquilo a acontecer. Então, não é de tanto risco. E outra, graças a Deus que tem o cara que gosta da pescaria, o cara que gosta do automobilismo, que gosta disso, daquilo, cara, isso está movimentando a economia em todos os âmbitos. Se todo mundo só passar a gostar de uma coisa, aí nós estamos mortos. E assim, esse lado da paixão, né, que a gente fala, é
é que a proposição justamente do Melhor Volta é a mesa livre para todas as categorias. Seja a velocidade na terra, seja a velocidade no asfalto, arrancada, rally. Esses dias eu estava vendo uns vídeos, o Davis lembrou bem aqui do rally. Os caras saltando, fazendo curva de lado, árvore do lado, que se o cara der uma escapada, dá no meio, dobra o carro no meio. Sim. Não tem. Não, Não tem outra. Outra coisa que eu acho importante, tu pega assim, ó, quando a gente fala de automobilismo, eu sou apaixonado por automobilismo. Cara, mas aí quando tu começa a funilar, dentro do automobilismo tu tem as variáveis terra-asfalto, aí tu vai pro asfalto, o cara gosta de Fórmula 1, o outro já gosta mais da estoque, o outro gosta de carro com tração dianteira. Dentro do automobilismo na terra, tu tem aquela turma que é apaixonada pela estoque, tem a turma que ama a categoria dos Fuscas, tem aqueles tarados pelos clássicos que adora a TCC. Então, assim, tu começa a fragmentar, né? Segmentar. É tanto nicho que tem ali dentro que é um negócio espetacular. Sim, são várias paixões dentro de uma grande paixão que é o automobilismo. Então, mas aí que tá. Falar que eu gosto de automobilismo, sou apaixonado por automobilismo. Pelo quê? Fórmula 1, você não é apaixonado por automobilismo. Por Stock Car, tá. Aonde que você vai assistir Stock Car? Cara, apaixonado por automobilismo, pra mim, e eu posso dizer com lugar de fala, é aquele cara que sai da casa dele e vai assistir regional. E é aquele cara que tá lá, porque muitas vezes aqui em Curitiba, a gente cansava de ver o quê? Uma bancada que cabia, vou chutar um número aqui, 40 mil pessoas, com 3 caras no final da reta só. Cabia 40 mil pessoas e só tinha 3 pessoas no final da reta. E sempre eram os mesmos. Sempre os mesmos, levando ali, às vezes, o coolerzinho ali com água e tal, não sei o que, malemar um guarda-chuva, um guarda-sol. Podia esperar qualquer coisa que ia acontecer, Curitiba. E tava lá o dia inteiro. Esse cara é apaixonado por automobilismo. Porque esse cara assiste tudo. Agora, o cara vem me dizer, não, eu sou apaixonado, eu gosto de automobilismo. Mas peraí, Pia, você gosta de automobilismo desde quando? Não, eu comecei a acompanhar na Netflix lá o Drive to Survive. Você não é apaixonado por automobilismo. Essas paixões, elas precisam ser mensuradas, né? Então você tem lá o apaixonado, aquele cara que de fato ele fala assim, não, vai ter corrida lá em São Bento. O cara se predispõe a sair, por exemplo, eu saí aqui de Curitiba, eu fui para lá, mas tem o cara que saiu do lado do interior lá de Santa Catarina, veio lá de, sei lá, curitibanos, de Chapecó, e veio aqui para poder, ou para poder correr, ou para poder assistir, para acompanhar de perto. O Francis conhece eles, os irmãos Pichait, são 3, né? Alisson, Roger, o Alisson, né? Alisson, Roger, o Alan e o Aldrin. O Alisson, uma vez, cara, ele conta pra mim a história, ele tem uma YBR, tinha na época uma YBR, ele foi até Chapecó, assistiu uma corrida de São Bento do Sul a Chapecó, YBR, uma motinha 125. Esse não gosta de automobilismo, você é um doente, na verdade. Você é um tarado, é um doente. Isso. E outra coisa, né, só falando em regionais, cara, o que faz o automobilismo existir são esses regionais. Então, vou dar um exemplo da TCC. A gente começou em 2010, essa é a 15ª temporada da TCC. Dos quase 160 pilotos que já passaram pela categoria, 72 em algum momento migraram para o catarinense. Então, assim, arredondando a grosso modo, é quase metade. Talvez, se não existisse a TCC, uma boa parte desses nunca teria andado no catarinense. Então, acho que quando a gente olha para o automobilismo, a base da base da base é o regional. Então, isso, de alguma maneira, eu acho até que talvez deveria ser olhado com um pouquinho mais de carinho, cuidado, ao invés de até, às vezes, rolar sacanagem e algumas coisas nos bastidores, porque é ali que o piloto vai ter a primeira oportunidade. É muito difícil tu imaginar que um cara vai chegar do nada e investir um caminhão de dinheiro para montar um carro zero, para andar numa categoria já mais top, sem nunca ter andado. É muito difícil isso acontecer. E se o Francis me permite, eu vou usar o gancho dele que eu acho perfeito, o timing, para dizer, você assistiu ele em Londrina, quando você foi na Gold, você assistiu. Anota esse nome, Alexandre Bastos.
O Xande começou a correr na TCC. Ó, o Francis chega a brilhar o olhinho dele ali, ó. Começou a correr na TCC, ele é filho do Ike Bastos, que correu catarinense. Também, ó, veja como que é. A trajetória, ela se repete. Correu no catarinense, Aliás, viu que é bom. O Ike é recordista, tá? Na temporada que ele estreou, de 11 provas, ele fez 10 poles e, se eu não me engano, venceu 10. Então, é um cara acima da média, o Ike Bastos, que foi para Stock Light. Correu no Stock Light junto com o Dudu Berlando, eles eram na mesma equipe FF Racing. O filho dele, o Xande Bastos, começou no kart, fez 2, 3 aninhos de kart lá, pulou para onde? TCC. TCC foi para Marcas, foi para Gold Turismo, campeão da Gold Turismo 2024, ganhou Vaga na TN. Ganhou a vaga da TN, todas as inscrições do ano que vem pagas, já entra no Road to Stock Car. Já é um piloto que está credenciado, digamos assim, potencial piloto aí para Stock Series, né, que é a Stock Light, e depois para a Stock Pro Series, que é o que tem de maior estágio no automobilismo brasileiro hoje. Então é para você ver que eu corroboro das palavras do Francis. Federações, Confederação Brasileira, olha para as categorias menores, olhe para as categorias menores, para as categorias regionais. É dali que tem um potencial de surgir, porque é aquilo que o Francis falou. Não tem sentido, às vezes, o cara pegar e sair, vai começar no automobilismo e se aventurar já na Turismo Nacional, na MBR. Não faz sentido. O cara tem que começar de baixo. Tem que ir subindo degrau por degrau, né? Assim, uma das situações, por exemplo, fazer um gancho um pouquinho maior, mas, por exemplo, o Davis veio aqui, e aí quando eu encontrei com ele lá no kart um dia, senta aqui do meu lado, vai comentar, já me apresentou um piloto, que foi o Lansone, veio para cá, o Lansone me convidou para ir Londrina, daí conheci você. Então, as pessoas vão abrindo portas para você ir fazendo contatos. É um network maravilhoso. O Gabriel veio aqui, o Coizinho, daqui, da bancada aqui, ele pegou o telefone e falou assim: seu Crais, tudo bem? Aqui o Gabriel, tal. Tem um programa, estão convidando você para vir falar. Consegui. Foi um prazer falar com o seu Crais aqui. E ele é um cara diferenciado demais. E aí o que acontece? Lá, naquele dia na entrevista dele, ele falou assim, com um carinho enorme por você. Recíproco. Mas ele falou assim, a base para eu poder andar hoje, ser campeão e andar na Porsche, na chuva e ganhar corrida, veio da terra. Veio da velocidade na terra. Então eu acho, lógico que a gente vê aí grandes pilotos, Magna Bosco, e a gente pode citar aí uma infinidade de pilotos que passaram na velocidade na terra e hoje estão dominando o Brasil, meu amigo. Estão se destacando no Brasil, né? É um pouco daquela cena do como é que é, do desenho animado lá que tem o Mate, né, que é o Carros? Do Carros, exatamente. Carros. Que ele vai aprender a andar na terra, né? E daí traz Hudson Hornet. O Hudson Hornet. E aquela forma dele dirigir faz com que ele no asfalto seja mais ainda, né? O Hudson Hornet ensina ele você vira para um lado, a curva é para um lado, mas o volante é para o outro. Então, o que eu ia falar? Eu ia chegar no ponto assim, lógico que a gente sente muito a ter hoje um autódromo em Curitiba, né? O Autódromo Internacional de Curitiba tá aí, peleia, não sei se vai voltar, se vai ter um outro, mas faz mais falta um autódromo de terra na região metropolitana de Curitiba. Para você ter berço, para poder fomentar, inclusive, se tivesse um autódromo de asfalto. Então eu vou dar um spoiler aqui. Tá. Um dos motivos da minha vinda para cá também envolve esse assunto, tá? Então... Opa! Aqui um Melhor Volta News aqui. Amém. Tomara que seja mesmo. Tomara que dê certo. Tá iniciando um projeto, um negócio que tem tudo para dar certo. Tudo. Então, que a gente possa... Dependemos de algumas coisas que não, né, sempre não são da nossa vontade, mas... aí é que tá. Quando você coloca a ideia, elas vão encontrar o caminho. Uma boa ideia é que nem a água. Ela vai achar o caminho certo para poder acontecer.
É isso que a gente tem visto. Da mesma forma que o podcast teve. Pessoas, e nem você falou assim, pessoas que vieram aqui, fantásticas, histórias do automobilismo, pessoas que vieram, que gostaram, que falaram assim, cara, eu preciso mandar aqui, convide essa pessoa, convide essa, já mandou o contato, eu já fiz o contato. Então, assim, eu só tenho que agradecer imensamente, né, a todo esse movimento, e que já projeta uma segunda temporada começando assim, eu não posso falar ainda, mas começando muito forte. Muito bruta, assim, uma coisa bem bacana mesmo. Tiagão, coloca para nós ali aquela primeira imagem, que é a foto, só para a gente dar um gostinho para o nosso Francis lembrar do... Essa aí foi lá em São Bento, a homenagem que eu fiz para o Clóvis Concato, chulé. Aí eu fiz a réplica do que seria o Opala dele. Eu vi esse teu Opala correndo. Em Santa Cecília. E o Chulé, para mim, foi um cara muito importante, porque ele e o Edson Dalla Valle me ajudaram muito na época que eu morava em Chapecó, no meu início, com contatos, basicamente isso que a gente estava falando. Essa rede de contatos que o automobilismo proporciona, eu precisava de peça, eu precisava de dinheiro, eu precisava de patrocínio, e eles me deram uma mão muito grande, e aí eu fiz essa homenagem ao Chulé nesse dia. Eu fiz o convite para ele vir andar também, mas ele estava com problema no ombro, não estava nem conseguindo mexer direito o braço, e ele não pôde vir. E eu também já tinha feito uma vez o convite para o Edson Dalla Valle correr, mas o Edson, ele, por motivos políticos e outras coisas dos bastidores do automobilismo, ele acabou se afastando também e não faz muita questão. Então, quando a gente fala dessa parte que tem que ter um pouquinho de respeito, consideração, algumas coisas, esse é o reflexo, porque tem muitos pilotos das antigas que não pisam mais em autódromos por coisas que aconteceram fora da pista. Então, eu acho que quando a gente lida com pessoas, a prioridade tem que ser o tratamento. Eu sou contrário daquela história que o piloto é teu cliente e o cliente tem sempre a razão. Não é sempre que ele tem a razão. Só que quando ele não tiver a razão, tu fala para isso de uma maneira civilizada. Sim, e que ele consiga entender essa história de... eu chamo de que a gente tem no automobilismo de uma maneira geral, em algumas situações isso acontece, é a síndrome do guarda municipal. O cara ganhou uma camiseta da federação, um crachá dizendo que ele é comissário, e ele confunde aquele crachá com o crachá da KGB, ou da CIA, ou do FBI. E aí ele acha que a partir dali ele pode tudo. Não é assim que funciona. É a síndrome do pequeno poder. Exatamente. O poder é um negócio que algumas pessoas que não sabem lidar com ele, e assim, são duas vias. É complicado tu dar poder para alguém, e às vezes é até mais complicado tu tirar. Então tem gente que, para evitar confusão, acaba deixando uma maçã podre no meio de maçã boa, porque sabe que vai ter estresse. E eu acho que essa parte de lidar com as pessoas é fundamental num esporte como o nosso. Porque, vamos imaginar, a gente deu o exemplo aqui, né, falou agora do Krais, que é um cara assim, muito fora da curva. É um grande amigo que o automobilismo me deu, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto durante alguns anos. Ele me patrocinou também, então assim, nós temos uma relação que se mistura de tudo quanto é jeito. Se talvez lá na primeira corrida do Krais alguém tivesse dado uma patada nele e fosse mal educado, talvez ele ia carregar o carro dele embora e nunca mais voltar. E hoje é um dos grandes apoiadores do esporte. De uma maneira geral. Do esporte. Eu conversei com ele aquele dia, na terra, no asfalto, em inúmeras categorias, ele faz porque ele é apaixonado. Exato. Ele é um apaixonado pelo automobilismo. E assim, nós temos, eu vou falar agora específico de Santa Catarina. Por exemplo, ali mostrou o carro, né, que eu fiz a homenagem para o frigorífico Chapecó. O frigorífico Chapecó não existe mais há, sei lá, 20 anos, talvez mais. Mas na época que existia, o Maninho e a família dele, o Plínio Denês, eles apoiavam muitos esportes lá em Chapecó. Tudo, desde futebol, automobilismo, kart, vôlei. Chapecó teve um timaço de vôlei. Aí
pegando outros nomes, a Scherer Autopeças lá de Joaçaba, o tanto de esportes, não estou falando só de automobilismo, que eles patrocinam, o próprio seu Aladir Amorim, na Amorim Vedações Industriais, o tanto de gente que ele ajudou, e aí são pessoas que tomam essa decisão pela paixão. E muitas vezes, quando uma pessoa dessa é maltratada, o CRAS, o tanto que ele ajuda, se uma pessoa dessa for maltratada, e aí agora eu não estou falando só no automobilismo, pode ser lá no vôlei, pode ser em qualquer lugar, acabou. Você perde aquele cara que estava motivado para ajudar. Já que vocês estão me batendo, deixa eu, antes de você colocar o vídeo final ali para a gente poder fechar, eu queria dizer assim que a memória que vai ficar para mim do retorno à velocidade na Terra é a do vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho aqui agora, que é o espírito da velocidade na Terra, e é isso que eu vejo que faz funcionar a velocidade na Terra. Coloca ali pra gente, Thiago. Essa suspensão é forte, hein? Olha o teto. Não, veja. Carculho, teto. Volta ali um pouquinho, Thiago. Isso. Francis, Dave, Chris. E sabe quem tá dirigindo esse carro? E é um detalhe Sabe importante. quem tá dirigindo esse carro? Queria mandar um abraço. O Rodrigo Vicente. Rodrigo Vicente dirigindo pela primeira vez um Gol na Terra, com essas duas feras em cima. Mas que é essa volta de apresentação dos pilotos, né? Que é fantástico. Olha lá, arquibancada no fundo. O pessoal acampado. Para mim, assim, esse final de semana foi aquele reencontro nostálgico com a minha memória afetiva de infância. Estar na Terra em São Bento nesse dia foi sensacional. Para mim, assim, valeu imensamente o final de semana. E só para fechar, que eu fiz várias homenagens aí ao longo desse tempo, essa pintura aí é uma adaptação do Passat do Valdir Heinen, um piloto lá de São Carlos, corria Passat todo amarelo, 97, que eu queria ter plotado o meu Passat daquela forma, se não fosse um companheiro nosso aqui ter dado PT nele em Ponta Grossa. Sou bonito. Então, e aí eu acabei fazendo agora essa, de certa forma, homenagem. Eu já tinha feito lá em Chapecó para o Valdir, que eu fiz um outro layout dele, e ele teve na pista. E eu acho que essa parte aí de a gente manter, afinal de contas, foram esses caras que lá atrás deram o sangue para existir o campeonato. O campeonato catarinense é o segundo campeonato mais antigo do Brasil, só perde para a Stock. A Stock começou em 79 e nunca mais parou, né? Tirando ali período de pandemia, mas eu digo na situação normal. E o catarinense começou em 82 e nunca mais parou. E é o tipo da coisa que eu acho que o catarinense ele não tem o devido respeito que ele merecia ter, o lugar na história que ele devia ter, isso até em âmbito nacional. E aí também faz parte de quem cuida peca. Peca porque não sabe às vezes, não tem a informação, não corre atrás. Então eu considero hoje ele subvalorizado em âmbito nacional, perto do que ele deveria ser. Então, eu já vou dizer assim, que aqui é tanto a casa do VNT Velocidade na Terra Paranaense, como a casa do Velocidade na Terra Catarinense, né? Sintam-se sempre à vontade em casa aqui no Melhor Volta. Antes da gente terminar, Francis, eu sempre faço essa pergunta, eu fiz pro Cris, eu fiz ele chorar, desculpa, Cris, foi... Puxando na tua memória, assim, essa memória gigantesca. Abençoada. Abençoada mesmo. Qual foi a tua melhor volta no automobilismo? Eu vou tentar não chorar, então, já que ele chorou. Cara, eu acho que assim, eu tenho duas que para mim, talvez não tenham sido a melhor, mas mais marcante. Foi Joaçaba 2013, que eu fiz a pole na TCC lá, e eu fiz essa pole pelo rádio. O Xande Frankenberger estava comigo e ele me guiou a volta inteira pelo rádio, e para mim, aquela volta culminou com, em Joaçaba, que é um templo do automobilismo, a hora que eu estacionei o carro ali na primeira posição, eu desabei dentro do carro. Já deu errado. E outra, esse ano, em janeiro, em São Bento, a gente ia participar junto da noturna. Daí o Dave acabou fazendo um tchim-tchim na sexta-feira, capotou o carro dele.
E aí a gente ia fazer a noturna com o meu. E aí eu fui para a tomada de tempo sozinho, e daí é dividido entre marcas e clássicos a noturna, e eu consegui fazer a pole da noturna, e assim, num ritmo, para minha realidade, fantástico. E aí eu desci do carro assim, quando eu vi o tempo é que me bateu aquele negócio de tremedeira, sabe? E eu acho que talvez a melhor volta ainda vai acontecer na próxima etapa nossa, que vai ser a última desse ano, que vai ser a minha despedida. Eu vou encerrar, então espero que seja melhor, uma delas. Vai ser a última etapa da TCC desse ano? E a última desse ano, então penduro o capacete. Aproveita e faz o convite para o pessoal. Então, desde já, sintam-se convidados, 15, 16 e 17 de novembro, feriadão, sexta-feira, dia 15, a gente vai ter a última etapa do TCC Race Festival, sexta e sábado, e sexta, sábado e domingo, etapa única do Sul Brasileiro. Maravilha. A gente precisaria ter 10 horas de podcast para poder conversar e explorar toda a história, o conhecimento, a experiência, tanto do Francis quanto do Davis. São pessoas que eu estimo muito, a amizade e o conhecimento da pista é fantástico. Eu aprendo em cada conversa, mas a gente tem um tempo limitado, né? Então, nesse momento, deixo aberto para vocês o microfone para que vocês queiram manifestar suas considerações finais, vamos colocar assim no episódio de hoje, para encerrar essa primeira temporada do Melhor Volta. Bom, primeiro queria agradecer a minha família, né, que sempre é a base de tudo. Deus por dar a saúde, dar essa oportunidade da gente fazer o que gosta. Eu acho que isso é fundamental. E principalmente agradecer aos pilotos, às equipes que acreditaram na TCC ao longo desses 15 anos, que foram parceiros. Foi um processo difícil, doloroso, mas também cheio de glórias e alegrias. Então, fico muito, muito feliz em chegar até aqui. Legal. David, você está na mesa, tem que falar. Não, aqui é quase 2 décadas já de amizade. E o carinho que eu tenho pelo Francis é absurdo. Eu estimo sempre o melhor para ele, né? Fiquei tão feliz quando ele me ligou e disse que tinha recebido o convite, né, para trabalhar no Brasileiro de Terra. E, poxa, foi a mesma coisa que eu tivesse indo para lá, sabe? E essa foi só uma conquista, né? Vieram várias depois, mas aquilo dali eu fiquei tão orgulhoso, assim, sabe? Eu falei, poxa vida, foi certeiro o convite que eu fiz. Eu tive que ir lá tirar ele da casa dele um dia para dizer, cara, vamos, velho, vamos fazer tua cabeça, tua história. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu passei por uma situação bastante ruim, delicada, complicada, e ele foi um dos poucos que foi lá me estender a mão, e o carinho, ele sabe que é recíproco, é um irmão que a vida me deu, então só posso agradecer. É aquilo que eu falei, é unânime, tá? Se alguém não gosta dessa mercadoria aí, é porque a pessoa não presta, tá? Isso aí é unânime, a gente sabe disso. São muitas pessoas boas que corroboram, da minha opinião, então eu vou pela maioria. Então, quando eu vejo assim essas coisas acontecerem, eu fico tão feliz, cara. Sabe, eu ver aqui que, por exemplo, você, né, quando convida pessoas grandes para virem aqui, muitos mais virão, eu fico feliz, lisonjeado, porque eu tenho um ditado que eu não gosto muito de utilizar as coisas da Bíblia, né, para as coisas humanas, né, para coisas do mundo, como a gente fala. Tem um ditado que diz, né, que Deus, aonde tiver 1 ou 2 em nome dele, ali ele quer estar. Eu adaptei um pouco, né, talvez seja uma blasfêmia eu falar isso, mas onde tiver 1 ou 2, pelo automobilismo ali eu quero estar também. Mas é indissociável que essas pessoas também tenham um pensamento similar ao meu, uma crença pelo menos ali parecida com a minha. O Francis, ele preenche esses pré-requisitos, você também. Cara, eu sou muito feliz de viver no automobilismo. As minhas melhores amizades são daqui, então eu quero agradecer demais a amizade de todos, agradecer você pelo que você tem feito aí pro nosso automobilismo, que isso aqui não pare nunca. Eu e o Francis, a gente já
começa, termina, às vezes volta, podcast, continua de volta, nunca tem uma temporada. Eu vou começar a fazer igual você, faz uma temporada e nem que você precise parar um tempo, mas faça uma temporada. Eu vou começar a adotar essa ideia também, talvez. Mas, cara, eu quero te parabenizar de conseguir trazer essa peça aqui. Te agradecer por isso também, porque passamos... Eu também agradeço muito o convite. Eu e o Francis passamos horas agradáveis juntos, porque teve esse teu convite aqui, senão ele não vem. Porque se eu chamar, ele não vem. Então, já que você chamou, ele veio. Então, eu agradeço por isso e cara, dizer que nunca... A gente não pode perder a oportunidade de dizer para as pessoas que a gente ama. E eu te amo, meu gordão. Eu também. E é isso. Obrigado pelos momentos agradáveis aqui. Caras, assim, eu primeiro de tudo quero agradecer a presença dos dois, cara, a disponibilidade de você ter vindo, né? A disponibilidade de você também tirar umas horas aí para acompanhar ele aqui, se cironear ele em Curitiba, né? Que eu sei que estão batendo perna desde ontem em Curitiba. Agradecer demais pela qualidade que vocês têm de informação, de vivência, e trazer isso para a mesa, para mim é muito importante. De ter essa qualidade dentro de um projeto que surgiu há muito tempo atrás e que faltava ali uma provocaçãozinha que veio de você. Assim, putz, se o cara tá fazendo, eu posso fazer também. Eu posso contribuir com o automobilismo, com o que eu tenho. E ter caras como você, com todo essa memória, esse cabedal de conhecimento aí de automobilismo, para mim é uma honra recebê-lo. Obrigado, né? obrigado. Fico feliz. E dizer que o projeto continua, que a gente já tem engatilhada aí a segunda temporada e ela vem forte. Ela vem com já praticamente agenda cheia das próximas 12 entrevistas. Então, assim, e gente ligando, assim, como é que eu faço para ir lá dar entrevista? Isso para mim é um termômetro que a gente acertou, né? De que a gente fez alguma coisa em prol do automobilismo, né? E para você que ficou até aqui, que teve paciência de ficar até aqui acompanhando a entrevista com essas duas feras do automobilismo, então se inscreve lá no Instagram tanto @ Dave Cristo, né? Opa, @ claro. Dave Cristo ali, o meu arroba, não me deixe, por favor, pelo menos passar aí, já passamos dos 4 mil seguidores, graças a Deus, e @ Dave Cristo e @ No Alto Giro, e o canal No Alto Giro, né? Que a gente tem. E outra coisa, tenho que parabenizar a qualidade. O Thiagão ali, ó, tá de parabéns. Thiago, parabéns, cara. A qualidade de vocês. E isso chama muito atenção. Quando a gente rola ali pelo feed do Instagram e tudo mais, essa qualidade do estúdio, qualidade de som e tudo, chama muito. Isso aí você acertou em cheio. É um diferencial. Isso aí você acertou em cheio. Então, segue lá as páginas, né, do Instagram do Dave Cris, Poeira na Veia. Poeira na Veia, e daí tem o blog poeiranaveia.com.br, já há 16 anos, praticamente todo dia uma foto diferente e contando um pouquinho da história. Se inscreve no Melhor Volta, no Instagram e no YouTube. E, de fato, fazendo aqui um elogio final aqui, são vários elogios que a gente recebe na página, no inbox, falando da qualidade dos estúdios da Digicast. Uma das coisas que chama a atenção antes de eu abrir a boca aqui é a qualidade da imagem. Tiagão, tô passando essa pacote para você. Parabéns. Tá bom? Parabéns. Pessoal, segunda temporada daqui a pouquinho aí. Até a próxima. Valeu.